Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma semana nós acabamos e mais uma semana hoje, na graça do Senhor, nós estamos iniciando. Quantas coisas boas que o Senhor tem nos dado. A primeira delas é a vida, a primeira delas é a saúde. E que nós possamos ser gratos a Deus em todos os nossos dias, em todos os nossos momentos, de que o Senhor está cuidando de nós, apesar de todo esse tumulto que tem acontecido, de todo esse medo, essa angústia, o Senhor ele tem feito grandes coisas. Convido você agora a levantar do seu sofá, vamos adorar ao Senhor juntos e abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos tem dado paz, o Senhor tem estado conosco, tem feito 1000 coisas, ó Senhor, para nos dar a paz, ó Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem continuado conosco, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Senhor, e usa-nos, ó Senhor, para o louvor da sua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Grandes são as coisas que o Senhor fez por nós e faz por nós. Todas as obras dele. O Senhor, ele é todo poderoso, amém? Ao Senhor. Como é bom exaltar o nome desse Deus. Até porque foi para isso que nós fomos criados. Louvar e engrandecer o nome desse Deus incessantemente. Tributo a Yehowa. Eu sou grato por tudo que tenho. Eu sou grato pelo maior amor, o maior tesouro que foi me dado, o amor de Cristo. Vamos bater palma?
adorar e exaltar a este Deus que é grande, é tremendo. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Pai, por esta manhã, que podemos estar na Tua presença, por esta semana, ó Pai, que se passou, por tantas provações, por tantas coisas que temos passado, Senhor, nessa semana, nesses dias, nesse último mês. Tu esteja, Senhor, abençoando a cada vida que está agora, Senhor, ouvindo e vendo este culto, Senhor, prestado a Ti. Que Tu esteja abençoando a cada família, a cada lar, dando, Senhor, o conforto, dando consolo
e que a fé de cada um, Senhor, seja renovada a cada instante, e que mesmo não estando em nosso templo, nós estando em nossos lares também, será o seu templo, ó Pai. Seja abençoando a cada família, a cada irmão, aqueles que estão com problemas de saúde, Tu esteja direcionando e abençoando a cada instante, ó Pai. Continue conosco nesse dia, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique agora com o nosso estudo. Estudo da revista de Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Lição 4, a restauração do culto. Bom, em resumo, essa lição ela fala especificamente do trabalho de Zorobabel, que vai fazer a restauração do templo, né? A obra dele é a restauração do templo, mas aqui vai mostrar uma parte bem específica que ele restaura o culto antes mesmo do templo ser restaurado. Bom, antes de tudo, quero dar um bom dia para todos vocês, um excelente domingo, que a gente possa passar um tempo muito agradável juntos aqui, vendo essa parte do estudo. Também é muito edificante, vai ser muito bom para todos nós, muito mais para mim, eu imagino. E obrigado por me receber aí na sua casa, né? Estou recebendo vocês aqui também na minha, sejam bem-vindos, tá bom? Vamos dar uma olhada então no estudo. Sem mais delongas aqui, a gente passa então para estudar. E antes de tudo, vamos fazer aqui uma revisão, vamos chamar aqui de revisão de tempo e espaço. Tem 4 coisas aí que a gente precisa lembrar. Uma delas era que a história toda, né, ela começa com o domínio babilônico. E o segundo, 70 anos de cativeiro na Babilônia, né? E aí depois, o 3 é que passou a ter o domínio persa, nesse caso aí, nesse momento histórico, representado pelo Ciro. E a gente precisa lembrar também que tem a liberação para a reconstrução do templo, e isso Ciro faz 530 anos antes de Cristo. Então, um comentário aí para esses 4 pontos que a gente precisa lembrar. O primeiro deles, essa questão do domínio babilônico. A gente vai lembrar daquele nome difícil de falar, mas que todo cristão aprende muito rápido, que é Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor é o centro dessa história aí, né, do lado mal, que faz, então, domina toda aquela região onde está Jerusalém e leva o povo em cativeiro. A gente lembra de algumas histórias como Daniel, por exemplo, ele viveu esse momento de ida para o cativeiro babilônico. Então, a gente está falando agora que teve 70 anos de cativeiro, né? Então, 70 anos de cativeiro acontece o domínio persa, então não é mais a Babilônia que manda em tudo, agora quem manda é o Império Medo-Persa. E então, Ciro, que era o rei desse império, né? Ele era um imperador, ele decide então, ponto 4, fazer a liberação para a reconstrução do templo. Então, 530 anos antes de Cristo, ele libera todo o povo para retornar para a terra, para fazer então a reconstrução do templo. Mas a gente precisa lembrar aqui, né, a gente já conversou isso outras vezes em outros estudos, que a parte que voltou do povo era bem pequena. E aqui a gente está falando que em 530 a.C., a rota provável era essa marcada em amarela, e quem vai então é o Zorobabel e Sesbazar. Vamos destacar aqui especificamente o Zorobabel, porque ele vai aparecer combinado com Jesua também, e eles vão, né, com o objetivo de reconstruir o templo, como a gente falou, mas a gente vai dar ênfase aqui à reconstrução do culto, tá? Então tá aí, ó, a restauração do culto. E a gente precisa dar mais atenção aqui, que a restauração do culto é a prioridade da vida da igreja, e deve ser a prioridade da vida da igreja hoje também. Isso é que é legal, que a gente vai ver no estudo, é que nossa abordagem ela vai estar relacionada ao judaísmo, né? A gente está falando de sacerdotes, de templo, de altar, de sacrifício, mas tudo isso é muito aplicável para a gente, né, nos nossos dias, como seguidores, discípulos de Jesus, e a gente vai conseguir olhar isso de forma bem clara. E vale a pena
Se você não abriu, não encontrou na revista, aí a gente está falando da página 20, então você pode acompanhar. Abre também, deixa sua Bíblia aberta aí no texto básico, que é o Esdras capítulo 3, tá bom? Então a gente vai ver toda essa parte do capítulo aí do 1 ao 13, e a gente vai usar durante aqui a nossa conversa. Bom, versículo-chave é o Mateus 6,33. Quero convidar você a ler junto comigo. Sei que a maioria de vocês, né, estão em casa, mas de qualquer forma vale a pena fazer a recitação, e eu farei a recitação aqui desse versículo, que é: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou as demais coisas vos serão acrescentadas. O que vale a pena para a gente pensar aqui é que quando a gente traz esse versículo, o autor da revista propõe esse versículo, ele serve muito para a gente de que mesmo nas nossas atividades da igreja, a gente deve buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus, e as demais coisas, os outros projetos, tudo aquilo que ele quer que a gente faça, elas serão acrescentadas para que a gente faça a obra que é dele, né, que não é nossa. Então, continuando aqui, a gente está falando que o autor da revista, ele propõe a restauração do culto e ele chama de reavivamento. O que é bom a gente pensar é que o reavivamento em si, ele não é algo que é emocional, que é espalhafatoso, nada disso. A gente está falando de um reavivamento que é trazer vida, né? Retornar a vida, trazer vida de volta. E ele faz a gente pensar nisso, que o reavivamento ele tem 3 bases para acontecer. A primeira delas é a unidade. Então, o reavivamento ele só vai acontecer, ele só pode acontecer se houver unidade. A outra coisa é a adoração. Então, a próxima coluna que sustenta o reavivamento é a adoração. E a outra coluna é a edificação. Então, na nossa proposta hoje, a gente vai ver o reavivamento, ou seja, a restauração do culto, através desses três pilares. Ok. E a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse juntos aí é sobre se você vai fazer um projeto, se na sua lista, no seu checklist, o que entra nesse checklist? E aí a pergunta é, você colocaria unidade na sua lista de prioridades? E essa é uma característica indispensável na igreja, é isso que a gente vai ver aqui. E o primeiro versículo, então, do texto que a gente comentou que seria o nosso texto básico, ele diz assim, Esdras 3:1, chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E aí está destacado como um só homem. Por que vale a pena a gente destacar aqui como um só homem? Porque é isso que mostra a unidade. A gente vai ver um outro momento que Zorobabel, Jesuá e os sacerdotes também fazem um movimento como um só homem. Então, para a restauração do culto, na lista de prioridades, é necessário que unidade faça parte. E eu gosto de lembrar desse versículo aqui, de Paulo, quando ele envia essa carta para os Coríntios. Veja só o que está escrito. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Esse aqui é um texto muito interessante, eu acho até um pouco engraçado, porque ele me lembra chamadas de atenção na família, né? Então, por exemplo, lembro minha mãe, minha avó, se tivesse alguma coisa fora do lugar, algo que era necessário parar de fazer, falava algo desse tipo, menino, coloca isso aí em nome de Jesus. Ou então alguma coisa do tipo, pelo amor de Deus, não faça isso de novo. E acho legal que nesse texto aqui, quando Paulo fala, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que vocês digam a mesma coisa, todos juntos, que não haja dissensão. E isso tem uma relação familiar, porque ele coloca nesse texto aí, e ele fica sabendo pela família de Cloé que estava tendo dissensão na igreja de Coríntios. É muito
muito legal quando a gente olha por esse lado, mas que nós devemos sim considerar que nós somos uma família e que de vez em quando pode acontecer alguma coisa que nos afaste, mas que a gente deve voltar, né, que a gente deve retomar aí o que é importante para manter a unidade. E aqui, Paulo continua aconselhando, né? Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Aqui, Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele não tem muita certeza se ele vai conseguir voltar lá ou não. Então, por isso que ele diz, quer vá e vos veja, ou quer esteja ausente. Então, mesmo que eu esteja indo aí, né, esteja aí com vocês, ou mesmo que eu esteja longe, eu quero ouvir que vocês estão com o mesmo ânimo. Estão focados, né, pela fé do Evangelho, combatendo juntamente. Esse é o conselho que ele dá. E aí, a gente tem um novo versículo aqui para Efésios, falando, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui o Espírito com letra maiúscula, ele fala que ele está se referindo então à unidade do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá essa unidade. Então, devemos manter a unidade que o Espírito Santo nos dá. Esse é o conselho que Paulo dá para a gente, porque o vínculo da paz é o que vai fazer essa união e a gente precisa também, por outro lado, procurar manter isso. Então, é necessário haver um esforço da nossa parte para manter essa unidade que o Espírito Santo nos dá. E vale a pena a gente pensar também o seguinte, que apesar das diferenças, nós temos o mesmo objetivo. E muitas vezes a gente olha para um povo, né, olha para um grupo, e a gente vê como se fosse um grande quebra-cabeças e uma confusão danada, né? Então essa imagem mostra um pouco para a gente o que seria uma confusão de pedrinhas, das pedras do quebra-cabeças. Mas a gente sabe que com um pouco de trabalho, bem organizadinho, com um pouco de paciência, encaixando cada peça no seu lugar, a gente vai ter isso funcionando muito bem. Então, como conselho bíblico, veja aí para Coríntios também, diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, ou seja, diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, mesmo que a gente seja um grande quebra-cabeças, cada um de nós tem a sua parte, né, bem específica para fazer, a sua contribuição. Se falta uma peça, a gente realmente não chega no objetivo, que é montar todo o quebra-cabeça. Montar aquela imagem trabalhosa, né, mas muito bonita, que dá orgulho, inclusive, de ver no final. Então, a nossa participação nisso tudo é que, mesmo tendo diversidade de ministérios, ou seja, diversidade de serviço, você pode atuar de uma certa forma, um outro irmão de outro jeito, mas no final a gente precisa se encaixar para fazer a mesma obra e atingir o mesmo objetivo. Uma outra coisa que a gente levantou e que o autor da revista traz para a gente como pilar, então, é a adoração. E a prioridade para Zorobabel, né? Essa é a prioridade para Zorobabel. Zorobabel, ele entende que mesmo antes de edificar o templo em si, antes de levantar as bases do templo, colocar as paredes e tal, ele precisava, sim, edificar o altar. Então, quero te convidar a ler junto comigo aí. Ó. Veja aí o Esdras no mesmo capítulo, né? Mas o versículo 2. E levantou-se Jesuá, filho de Josadade, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então aqui, tanto Jesuá quanto Zorobabel, eles decidem, vamos reunir aqui os sacerdotes, tá? Vamos chamar aqui os irmãos, que se eram irmãos também eram sacerdotes, né? Eram levitas. Então vamos reunir essas pessoas e a gente vai edificar o altar de Deus. Essa seria a prioridade para ele.
E aí a gente precisa pensar um pouco em nós. No ano passado, nós estávamos sem templo. Essa era a nossa realidade. Hoje, em função do que está acontecendo em relação à saúde, a gente também está sem templo. Então a gente ficou um tempo bem grande, né, quase um ano inteiro sem templo, em função da obra, do acidente. E agora a gente mal voltou e de novo a gente está sem templo, em função da pandemia, que está assolando a gente. E aí a pergunta é, mas e o altar? A gente está sem templo, mas e o altar? Aí o que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia é que o altar, olhando para a religião judaica, né, olhando para o povo judeu, para o povo de Israel, o altar é local de sacrifício, é local do ato sagrado. E a gente precisa pensar um pouco aqui no sacrifício, né? Vamos pensar no significado da palavra sacrifício. Eu dei uma olhada e a gente pode dividir essa palavra como se fosse aqui o sacer e o fício. A parte do sacre aqui, que seria o sacer, é o de sagrado. E o ofício, né, a gente pode falar que é o trabalho. Então é fazer sagrado. Então seria tornar algo sagrado, né? Sacrificar é tornar algo sagrado. Então a gente vê na imagem aí que o sacerdote, ele vai fazer um sacrifício, ele vai fazer o sacrifício de um animal, de um cordeiro, e então ele torna aquele cordeiro sacrificado, né? Ou seja, como se ele tornasse aquele ato todo sagrado. E aí, o verso que a gente precisa olhar, e já vendo que mesmo sendo no Velho Testamento, já existe uma ideia de que o que agrada a Deus mesmo não é o sacrifício em si. Porque, para nós cristãos, o sacrifício ele já foi feito. O sacrifício ele já foi feito por Jesus. E tudo que era necessário, do ponto de vista de castigo, de remissão de pecado, e era para isso que o pessoal apresentava o sacrifício na época do judaísmo, tudo aquilo que fazia para redimir pecado já foi feito em Jesus. E esse versículo do Salmo, né, esses 2 versículos, já traz isso para a gente, e esse é um entendimento que já estava claro mesmo antes de Jesus. Veja aí, pois tu não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E nesse ponto aqui, a gente precisa lembrar que o sacrifício em si já foi feito na pessoa de Cristo. Existe 2 versículos que eu gostaria de lembrar. Um deles é aquele que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E isso era uma desobediência que o rei Saul estava tendo e decidiu por si mesmo fazer um sacrifício, ele não deveria fazer. Mas fica claro ali que o sacrifício ele ficava depois da obediência. Nesse caso aqui, então, o coração quebrantado ele vai trazer um pouco de obediência também. Mas vale a pena a gente lembrar também de uma passagem de Jesus, quando ele conversa com os discípulos, e ele então celebra a Páscoa, né? Antes da crucificação, ele celebra a Páscoa junto com os discípulos, e ele diz: tomai, esse é o meu sangue que é derramado por vocês, para a remissão de pecados. E façam isso, lembrem, façam isso em memória de mim. Então a gente precisa lembrar aqui que Jesus ele fez o sacrifício e ele explica que aquele sacrifício era para a remissão de pecados e que ele fazia aquilo por todos nós. Então, esse altar que Deus quer da gente é um altar diferente, não é aquele altar físico que a gente viu ali para sacrificar animais. Por quê? Mesmo sem templo, o meu coração quebrantado é o sacrifício que agrada a Deus. Então é isso que a gente precisa pensar. É isso que a gente precisa considerar como altar que a gente quer edificar para Deus. Então a adoração é edificação de um altar? Sim. Mas eu edifico o meu altar quando dobro o meu joelho, por exemplo.
E esse é o sacrifício, então, que Deus quer de nós. Veja aí, adoração. Sou templo móvel e edifico o altar em qualquer lugar. Então, agora, o meu corpo, eu em si, sou templo móvel. E o altar é onde eu estou no momento que eu me dedico a Deus. Veja aí o que Pedro fala. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo. Olha para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então esse é o sacrifício que a gente precisa fazer, sacrifícios espirituais. Agora você fala, bom, então o que é o sacrifício espiritual? Vamos ver juntos aí, ó. Eu edifico o meu altar quando dobro o meu joelho. Vamos ler o versículo de Hebreus. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Para santificar o povo pelo próprio sangue. Ok. Seguindo, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nesse caso, então, nós podemos sacrificar, fazer sacrifício de louvor no altar que eu mesmo montei, que é onde eu estiver, onde o meu templo estiver, que é o meu corpo. E isso, o que é o sacrifício de louvor, então? Hebreus explica. Fruto dos lábios que confessam o seu nome. Trocando ali pelo nome de Jesus. Fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Então esse é o sacrifício que agrada a Deus. Essa é a adoração que agrada a Deus. O que a gente precisa imaginar também, e por isso eu trouxe aqui um mapa atual, só para a gente olhar, que Jerusalém ela estava um pouco afastada do mar. Então no lado esquerdo aí, se a gente olhar o lado esquerdo, ele é o local onde tem o mar. Então a parte azul é o mar, tá bom? E lá na ponta tem um nome que chama Jaffa, tá bom? Mas na Bíblia, provavelmente na sua versão, é um local que chama Jope, tá bom? Essa é a distância então de Jope para Jerusalém. E Jope ficava perto do mar. Isso daqui eu trouxe para a gente entender um pouquinho melhor esse próximo tema que a gente vai ver, relacionado à adoração, que a contribuição também é adoração. Esse texto aqui é um pouquinho grande, mas vale a pena a gente ler. Ele vai mostrar para nós essa relação de oferta, trabalho e assim vai. Então vamos ver juntos aí, ó. Desde o primeiro dia do 7º mês, eu frisei de novo o 7º mês, porque o 7º mês é ali entre setembro e outubro, tá bom? Então, entre setembro e outubro, ó, desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Ok, então lembrando que o culto foi restaurado através dos holocaustos, né, dos sacrifícios que eram oferecidos. Mas ele deixa bem claro aqui que os fundamentos do templo, né, a parte física do templo, ainda não tinham sido colocados. Então, continuando o versículo aí. Deram o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida, e aí em azul, ó, azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira do cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Então estava autorizado por Ciro trazer madeira para usar no templo, e essa madeira ela viria pelo mar, iria descer lá naquele porto de Jope, que a gente viu, para poder chegar em Jerusalém. E aí, descendo um pouco mais, ó, e no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, ou seja, já era o ano seguinte, percebe? Setembro e outubro, 7º mês, era no finalzinho de um ano, e agora a gente está falando do segundo mês, né, no ano seguinte. Então, Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, sacerdotes, levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. E constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem.
Então, o versículo, como eu falei aqui, são 3 versos, né? É um pouco extenso, mas ele fala, dá uma boa visão para a gente aqui do tempo que isso demorou, do trabalho que isso deu, e obviamente fala aqui das ofertas que foram dadas, né? Para que isso pudesse acontecer. Então, a oferta em si, ela também faz parte da adoração e por isso ela vai também ajudar nessa questão da edificação do templo, né, da edificação do culto, da edificação de tudo em relação ao revivamento da igreja. E também relacionado à edificação, a gente precisa pensar em definir funções para a edificação. O versículo diz, e no segundo ano da vinda, né, aquele finalzinho lá, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Saltiel, Josué, filho de Zosadaque, e outros seus irmãos, sacerdotes, levitas, todos os que vieram do cativeiro, começaram a obra da casa do Senhor e, marcado em azul aí, constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima para que a dirigissem. Portanto, edificar é escolher homens para assumirem a liderança. Aqui, eles escolhem os levitas de 20 anos para cima. E, obviamente, aqui ia ter gente muito novinha, né? Então, teria uma relação também de treinamento, de capacitação. Mas, para edificar, é necessário escolher as pessoas, né? Escolher os participantes daquilo. Bom, aqui eu vou passar que não era para entrar isso agora. Mas vejam uma coisa aqui. A gente estudou na semana passada, o título do estudo era Quem é Quem? Nesse estudo do Quem é Quem, a gente viu que várias famílias foram chegando e dentre essa família, né, dentre as famílias, a gente tinha algumas pessoas que não conseguiram comprovar a descendência, de que família eles eram. E por causa disso, né, eles precisavam, uma parte deles, uma parte do que eram levitas, de que eram sacerdotes, eles não poderiam assumir esse trabalho. O texto diz que eles foram impedidos, né? Eles foram considerados imundos. Eles não poderiam falar, cara, esse pessoal é imundo, eles não podem ser sacerdotes. Mas poderia ter uma forma deles descobrirem, né? No quem é quem, a gente definiu e conseguiu saber a descendência de cada um, e esse pessoal que não conseguiu provar, falar, e aí, o que a gente vai fazer com eles? Como é que eles vão poder servir? Olha o versículo aí, ó. Estes procuraram seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. Imagina, uma pessoa que se considerava um sacerdote, ele se predispõe a sair da sua cidade, a sair da Babilônia para ir para Jerusalém. E aí, quando chega lá, eles começam a estudar a genealogia, quem é quem e tal. E aí o pessoal fala, a gente é sacerdote e tal. Eles falam, cara, não são não. Vocês não estão aqui na genealogia, não. E aí, agora vocês são imundos. E aí, como fluiu aqui, ó. Segunda parte aí, ó. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas até que houvesse um sacerdote com Urim e com Tumim. E aí falou, caramba, por que ele está falando desse Urim e Tumim? E aí fui dar uma olhada. O Urim e o Tumim são parte da roupa, né, da veste do sacerdote. E aí do lado tem um sacerdote que vai mostrar cada parte do corpo dele, né, cada peça da veste dele. E aí a gente já ouviu aqui, por exemplo, tem o efode, né, que a gente já ouviu falar, pedra de ônix, para quem já ouviu falar também, peitoral, cinturão e tal. Mas vamos chamar a atenção para esses dois aqui, ó, Urim e Tumim. Então vejam que são duas pedras. Fui dar uma pesquisada e aí eu vi que não é muito claro como é que eles usavam isso para tomar decisão. Mas era como se fosse algum jogo de sorte. Por quê? É como se, imagina que fossem duas moedas ali, que cada lado tivesse cara e coroa, e eles iam lançar essa moeda,
essas duas moedas, né? Ou essas duas pedras, e as pedras então iriam dizer algo como sim ou não. Então eles fariam uma pergunta do tipo: o sacerdote aqui, esses sacerdotes que a gente não sabe se eles são realmente sacerdote ou não, o que a gente vai fazer? Então tinha um sacerdote que podia ter essas pedras por uma questão de hierarquia. Então ele ia jogar essas pedras como se fosse um caso de sorte e decidir se esses sacerdotes que foram considerados imundos poderiam realmente exercer o sacerdócio ou não. Então aqui para nós trazendo para o nosso dia, nós não podemos usar as regras do judaísmo, né? Mas não podemos escolher trabalhadores sem um critério. É a mesma coisa. A gente não vai usar nem sorte, nem dado, nem nada, né? Apesar de que a gente viu também na escolha para substituir o Judas, né? O Judas que traiu Jesus, depois ele suicidou-se, e aí eles precisavam escolher um substituto. Os apóstolos começaram a fazer uma lista. Quais são os critérios? Ele precisa ter visto Jesus. Precisa ter visto Jesus face a face. Tem que ter andado com ele. E eles conseguiram chegar a 2 nomes. E quando não tiveram a decisão, por conta disso eles decidiram lançar a sorte. Então, como se for, não sei se eles usaram Urim e Tumim, ou se eles usaram algum outro tipo de forma, né? Talvez nós aqui, se fôssemos usar algo parecido, a gente ia jogar o dado, não sei. Mas, no nosso caso, a gente não precisa fazer nada disso. Existem critérios aí para a escolha de líderes. E eu queria mostrar aqui para vocês, nessa carta de Paulo a Timóteo, mostrando critérios para escolher líderes, para escolher trabalhadores. E o início do versículo diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Esse bispo aí a gente pode ler como pastor, pode ler como presbítero, pode ler como um trabalhador, tá bom? Que lidera outras pessoas e tal. Então vamos ver o texto todo aí. Ó. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, né? Ou algumas versões, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio. Né? É difícil a gente achar que sobriedade não faz parte da lista clara, né, de um líder na igreja, mas enfim, ele coloca aí como listado, né, que sobriedade era algo que deveria estar honesto. Honestidade hoje é uma característica também que está em extinção. Hospitaleiro, né? Hospitalidade não é dom, né, gente? É um mandamento. É um mandamento recíproco, né? Seja hospitaleiros. E também uma característica aqui para a escolha de um líder. Apto para ensinar, então ele precisaria estar apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador. Estranho também esse daqui, né? Mas se tem uma coisa que não pode ter, alguém que bate outra pessoa, que está movido né? Que de repente bate na esposa, ou a mulher que bate no marido, tem isso também, né? Mas que é briguento ou algo assim. Seguindo a lista, não cobiçoso, de torpe ganância, né? Mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Então aqui a gente já tem uma lista de como seria a escolha de trabalhadores então na casa do Senhor e na obra do Senhor. Então, ainda seguindo aí na edificação, a celebração do louvor. Então, a edificação também faz parte da edificação, o louvor em si. E o Salmo aqui diz assim: entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Aqui o entrai pelas portas dele com gratidão, a celebração do louvor ela está relacionada exatamente à gratidão. Né? Agradece alguém, né? A pessoa que louva, ela é uma pessoa grata. A pessoa que entra nos átrios do Senhor com louvor, ela tem gratidão. Por quê? O próprio versículo diz, porque o Senhor é bom. Em Apocalipse, ele fala de novo ali, dá de novo um porquê.
Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então a gente tem um motivo, né? Tem um porquê também para celebrar o louvor, que é a gratidão, e é também pelo que Deus fez por nós, e não só pelo que Ele fez por nós como indivíduo, né? Como Ele fez por mim, ou fez por você como indivíduo, mas como Ele fez para o mundo inteiro, que é a criação em si. Tu criaste todas as coisas. Né? Por que tu criaste todas as coisas? Isso é um bom motivo aí para louvor. E aqui tem uma coisa bem direta, que às vezes a gente acaba não considerando quando a gente pensa no culto coletivo. Né? Quando a gente está na igreja, adorando com todos os irmãos juntos. Mas ele fala assim, ó, no Esdras, aí, lá nos versículos 10 e 11. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes para louvarem o Senhor, e cantavam juntos, por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aqui esse texto ele deixa claro, né, muito direto, que eles faziam isso para louvarem o Senhor. E tem um pedacinho que diz, para louvarem o Senhor, louvando e rendendo graças ao Senhor. Isso é implícito, né? Mas parece que às vezes a gente esquece um pouco disso. O louvor é direcionado para Deus. E tudo que a gente faz, portanto, como ato de louvor, ele precisa ser direcionado para Deus. E aí vem essa pergunta. Nós estamos dispostos a edificar o altar ao Senhor em qualquer lugar? E para fazer o que a gente está dizendo que seria tornar sagrado, ser o sacrifício? Para tudo, para cantar, para proclamar, para dançar, para tocar um instrumento, né? Para ofertar, para ajudar alguém. Veja que cantar, por exemplo, é algo que a gente acaba... Né? Fala de louvor, pensou em cantar, mas não é só isso, né? Como a gente tem visto aqui, a adoração ela tem um leque muito grande, mas a gente já pensa logo em cantar. E eu vou falar um pouquinho de cantar aqui, mas a questão do cantar em si, e todos os outros, mas o cantar é você cantar e lembrar que isso é para o Senhor. Então você, na sua casa, pode fazer isso diretamente, só você, oferecendo o seu canto a Deus, exatamente como você faz na adoração coletiva na igreja. Então você pode edificar o seu altar na praça, por exemplo, e lá cantar louvores ao Senhor, você e Deus. Pode fazer isso na sua casa e oferecer esse canto a Deus. O proclamar é o mesmo. A gente acaba não vendo tanto hoje nas igrejas a proclamação, mas proclamar poesia era algo bem comum. Se a gente pensar aí, talvez uns 30 anos atrás, eu imagino. Né? Mas ainda existe, obviamente. Mas você pode proclamar na sua casa. E você pode fazer isso no seu dia a dia, mesmo que você diga assim, eu não quero fazer isso na igreja. Eu tenho vergonha, eu posso esquecer. Mas você pode decorar um verbo e fazer decorar um salmo e fazer proclamação desse salmo na sua casa. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, fez a terra. É uma proclamação e você pode fazer isso na sua casa. Dançar é o mesmo. Você pode se oferecer a sua dança, enquanto dança, canta e se dedica a Deus. Tocar é a mesma coisa. No seu instrumento, eu sei que tem um momento ali que é de ensaio e tal, é um momento mais de dedicação e até tenso, né? Mas depois que aquela música está bem definidinha, está bem certinha na sua cabeça, você pode oferecer isso como louvor a Senhor. O ofertar é o mesmo. Hoje a gente está passando um momento que você não consegue ir lá na igreja, né? E caminhar até o local para depositar sua oferta. Você pode fazer isso, né? Hoje você pode fazer isso através de uma dedicação, uma transferência na conta bancária e tal, mas e às vezes acaba diminuindo o número de ofertantes por conta disso. Mas a gente pode fazer isso também na nossa casa, no banco, é quando ninguém está vendo, sem plateia. Ajudar as pessoas é a mesma coisa. A gente pode ajudar as pessoas e ninguém precisa ver. Você faz isso no Senhor. Você faz isso ao Senhor.
ninguém precisa estar sabendo de nada. E essa aqui trouxe uma imagem desse só para Deus. Estava conversando com uma pessoa da igreja e ele contou que na nossa igreja no passado o pessoal estava ensaiando uma cantata e aí o regente ele marcou um dia e falou: a gente vai estar aqui na igreja na semana que vem e nós vamos fazer uma apresentação, então por favor todo mundo já vem uniformizado, tá? Organizado, uniformizado, bonitinho, que a gente vai fazer uma apresentação. E essa apresentação ela vai ser para quem merece, vai ser só para Deus. E eles fizeram no templo, no nosso templo, uma apresentação sem plateia. Ninguém nos bancos, apenas eles arrumados, ensaiados, se apresentando ao Senhor, se apresentando a Deus. Certamente aquele foi um momento, né, como ele contou para mim, foi estranho, né? Foi diferente, mas certamente trouxe um ensinamento e tudo aquilo que estava sendo preparado era realmente para Deus, iria abençoar várias outras pessoas, várias pessoas ficariam felizes por participar daquilo, mas certamente o que deveria ser claro para todos, que o regente queria deixar muito claro, é que apesar de ter uma plateia no dia que eles achavam que era o dia mais especial, o dia mais importante, a pessoa mais importante, já estava ouvindo naquele dia e eles estavam fazendo isso de forma bem dedicada. E o ensinamento que fica para a gente é exatamente esse, né? Se a gente quer edificar, se a gente quer restaurar o culto, se nós estamos disponíveis, se nós queremos fazer isso desse jeito, e lembrar que a nossa apresentação é realmente para quem merece, porque criou todas as coisas, porque é digno de louvor, digno da nossa adoração. Voltando então aqui para o fechamento, a restauração do culto a gente viu que é um reavivamento. E que esse reavivamento ele vem pela unidade, ele vem pela adoração e ele vem pela edificação. Então vamos todos nós lembrar aí, seguir os próximos estudos, que nesse livro de Esdras, nesse momento ele não aparece ainda, mas traz um ensinamento para nós, para todos nós, que nós podemos viver o reavivamento mesmo sem templo. Nós podemos edificar o nosso altar, restaurar o nosso culto, mesmo sem templo. Eles fizeram isso antes de ter a liberação para construir o templo em si, né, antes de conseguirem construir, mas fizeram isso sem o templo, sem esquecer da adoração, sem esquecer da unidade, sem esquecer da edificação. Então, que sejamos todos reavivados, que sejamos todos, apresentemos o nosso culto ao nosso Deus e que possamos apresentar a forma que Deus quer. E Jesus nos diz, né, que Deus busca adoradores que fazem isso em espírito e em verdade. E que a gente então viva esse reavivamento e que a gente consiga apresentar a Deus nosso culto agradável aos olhos dele, que é ele que merece, ele é merecedor. Então, novamente, dedico a todos vocês o meu muito obrigado e também desejo a todos um excelente domingo. Que você possa continuar aí orando, continuar fazendo sua devocional na sua casa e participando dos cultos online, dos estudos que têm sido enviados, têm edificado todos nós. Bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau.